A paz do Senhor Jesus a todos que vão ouvir este vídeo. A paz do Senhor Jesus possa visitar a tua mente. Eu quero começar esta gravação como é de costume, orando ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, meu Deus, nesta hora, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem abençoado a nossa vida. E peço a Ti, Pai, que abençoe, Pai, aonde este serviço alcançar, esse serviço de som alcançar, seja via internet, seja pela propaganda boca a boca, seja pelo que for, aonde ele alcançar, que Tu possa abençoar cada vida, cada ouvinte da Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra, ela não volta vazia. Em nome do Senhor Jesus, continua nos dando graça. Nós estamos aqui em praça pública agora, gravando mais um vídeo, Senhor, onde tínhamos aqui a liberdade de estar ministrando a Tua palavra. Essa liberdade agora que provisoriamente nos foi tirada, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para restituí-la a nós, ao Teu povo, à Tua igreja, para fazermos a função cuja qual a igreja ainda se encontra na terra, que é pregar o Evangelho. Assim continua conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar nessa tarde com vocês um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe aqui fala da consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. A Escritura vai nos dizer assim, capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos, o versículo 1 a seguir, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém fazer, ou melhor, do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim somos nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes operações, diferentes dons, melhor dizendo, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Nós estamos vivendo um tempo aqui no Brasil onde nunca foi tão necessário se ter fé. Onde se foi necessário ter fé e viver essa fé, praticar essa fé diuturnamente. A Bíblia Sagrada, conforme diz aqui no capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos, nós vemos que ele está rogando, ele está fazendo algo mais do que pedir, ele está mais aprofundado em orientar o povo acerca da compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso me faz lembrar da parábola do Senhor Jesus, onde ele disse na Escritura Sagrada que era necessário a toda planta ocupar a terra de forma útil, fazer alguma coisa, produzir seus frutos. Eu estou aqui com uma imagem muito bonita da praça, tanto da minha retaguarda como na minha parte frontal. Vejo aqui a praça muito bonita, muito arborizada, suas plantas verdes, cada um dando o seu fruto. E a Bíblia vai nos dizer que é dever de cada crente também estar prestando o seu culto, está dando seus frutos, não ocupar a presença de Deus de forma não produtiva, porque a Bíblia vai nos dizer que em algum momento Jesus procurou um fruto em uma determinada figueira e falando aos seus discípulos ali acerca daquela figueira, estava procurando algo para fazer. Estava procurando algo para fazer com ela, mediante os resultados que ela tinha apresentado, que era nada. Ela estava ocupando a terra de forma inútil, estava ocupando a terra de uma forma que não era agradável ao Senhor, estava ocupando a terra apenas por ocupar, estava tirando o lugar de outra figueira dar fruto em abundância. Mas alguém disse assim: vamos dar mais um pouco de tempo, vamos dar mais um pouco de tempo a esta figueira, vamos dar mais um ano, deixa eu estrumar ela, deixa eu adubar, deixa eu ajeitar ela aqui, ajeitar o solo dela, para ver se daqui a um ano ela vai produzir frutos. E assim foi feito. Foi dado mais um ano de oportunidade àquela figueira estéril. Foi dado mais um ano de oportunidade àquela figueira que não estava produzindo nenhum fruto, que não estava servindo de nada ali, estava apenas ocupando o lugar de outro. E conforme passado esse ano, foi feito aquele acordo entre eles e foi dito assim, que conforme daqui a um ano, se não houver resultado nessa figueira, nós vamos cortá-la, nós vamos arrancá-la e ela vai ser jogada ao fogo, vai ser queimada porque não produz nenhum tipo de fruto. E nós estamos vivendo um período onde necessário é a gente demonstrar nossos frutos, onde é necessário a gente praticar de verdade o Evangelho, porque já tem muita gente por aí escandalizando o nome de Jesus, já tem muita gente buscando fazer conforme dar escândalo, fazer conforme coisas que não agradam a Deus, já tem muita gente. E a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo estava rogando, estava pedindo, estava veementemente numa convocação, podemos dizer assim, porque a palavra rogar não é só pedir, é um pedido muito intenso, é um pedido muito bem feito e muito profundo para que se possa obedecer o Evangelho do Senhor Jesus, e dizendo que o sacrifício é o vosso corpo, é o nosso corpo em sacrifício, porque eu costumo sempre dizer que a coisa que a gente mais se utiliza dele aqui na terra é o nosso corpo. E o nosso corpo tanto pode glorificar a Deus, como pode também envergonhar o Evangelho, porque ninguém envergonha a Deus, porque Deus é santo, é poderoso em sua essência, e ninguém envergonha a Deus, mas envergonha a si próprio, quer possa ser por atos, por palavras, envergonha-se a si próprio. O Evangelho também não é de certa forma envergonhado, mas alguém pode se escandalizar com alguém, com outrem, que não faça conforme diz essa Escritura. E a Escritura está nos orientando para que a gente tenha o nosso corpo oferecido a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
não é de qualquer maneira, você tem que saber o que está fazendo. E nós estamos vivendo um período tão difícil, onde as portas das igrejas estão batidas, onde o povo está proibido de se reunir, está proibido de manifestar a sua fé, seja numa praça aberta como essa, por determinação do governador, por determinação de autoridades que são insensíveis à voz do Senhor e têm usado a pandemia para dizer que a igreja tem que ficar fechada. Tem usado a pandemia para usar de desculpa que a igreja tem que estar fechada, que não pode se cultuar, aonde a gente vê muitas outras coisas abertas. Nós vemos academias com liberdade de trabalhar, de portas abertas. Nós vemos bares com liberdade de trabalhar, de portas abertas. E vemos sanções acerca da igreja do Senhor, porque me parece que este evangelho está incomodando muita gente, ou talvez por estarmos ocupados com o trabalho do Senhor, não vimos que essa perseguição existia de fato, porque o Estado é laico, o Brasil tem liberdade conforme a sua Constituição e dá liberdade para que todo aquele que cultue, o seu culto seja inviolável, o seu culto seja sem nenhuma perturbação, sem ninguém buscando ali produzir qualquer efeito ou ignorar esse direito que nós temos de ministrar a palavra de Deus, de se alegrar no nosso Deus, de fazer cultos ao ar livre, de fazer cultos nas nossas congregações. Nós sabemos sim que a pandemia é real, nós sabemos que já morreram mais de 300 mil pessoas no Brasil, mas nós sabemos também que já tem mais de 11 milhões de pessoas curadas neste país e sabemos que o Senhor é poderoso para afastar essa doença de nós. Mas o meu cerne aqui, ou o cerne desta mensagem, não vai servir de frente ao que está determinado pelas autoridades, mas que nós não nos conformemos com esta situação, como diz a Escritura aqui no versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quem sabe neste momento você já está prostrado. Estou pregando para crentes, estou pregando para você que já se alegrou no Senhor Jesus. Esteja prostrado, esteja desanimado, esteja caído, esteja cabisbaixo, pensando que essa situação não vai mais passar, pensando que isto não vai mais acabar, que esse pesadelo que começou no Brasil também, como está em diversas partes do mundo ou no mundo todo, não acaba mais, mas ele tem o dia determinado para acabar. Tem o dia determinado para se passar. E não é caso de você se fazer participante desse marasmo que o mundo está vivendo, sem esperança de dias melhores, sem esperança de que coisas boas ainda vão acontecer e vão nos alcançar. Mas tão somente não se deixa levar, não se deixa abater, não se deixa levar por isto que estão falando sem esperança, que é só gente abrindo cova, que é só gente falando em morte, que é só gente falando que vai dizimar a população mundial, que é tanta gente profetizando o caos no Brasil, que são verdadeiros profetas do apocalipse humano, não é a revelação que Deus nos tem dado. E seguirmos a Bíblia firmemente, para que a gente não venha também cair nas doenças psicológicas, porque estamos sendo
orientados a estar sempre dentro de casa, é para estar dentro de casa todo dia, toda hora, todo momento. E eu fico me perguntando como é que você vai fazer a sua feira, como é que você vai sustentar a sua família, como é que você vai pagar suas contas, se você não pode sair para trabalhar, se o teu direito de trabalhar está sendo cerceado. Que negócio é esse? Como é que nós vamos suportar se nenhum governo pode sustentar gente parado dentro de casa, onde tem muita gente se aproveitando da pandemia para querer matar a tua fé, para querer matar a tua história, para querer pôr um ponto final naquilo que o próprio Deus sonhou para contigo. Eu sei, como eu já disse, o risco da pandemia, mas a Escritura Sagrada também nos diz que à morte nós somos expostos todos os dias por amor de Cristo. Nós sabemos que muitas pessoas têm o desejo de passar por cima de nós com um trator e não faz porque não pode, porque acima disso está Jesus. Acima disso está o Senhor Jesus para nos livrar. E nós vemos aqui: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós vemos hoje que as televisões, principalmente alguns canais distintos, só falta botar sangue na televisão agora para amedrontar o povo, para tirar a paz, que tem servido muitas vezes mais como desinformação do que com informação prestável, com informação útil. Tem servido ao contrário, em querer apavorar, em querer lançar muitas vezes o caos dentro da nossa casa através da televisão. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos saber com temperança, devemos ter temperança. Sabemos que a pandemia é perigosa, sim, mas sabemos também que se Jesus quiser acabar com ela em um segundo, ele acaba. O Senhor tem poder para isso, porque está escrito nos Evangelhos que todo o poder foi me dado no céu e na terra. E a Bíblia também diz e vem falando desde o Velho Testamento que não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, que antes que existisse dia, antes que existisse o sol, o Senhor se revela dizendo: eu sou, o Senhor é. Ele existe e é eterno e é poderoso para, no momento que quiser acabar com essa pandemia, ele acaba num segundo. E sabemos também nisto, que temos que saber com temperança. Temos números de mortos, temos números de curados, temos remédios que estão sendo disponibilizados, que estão chegando a essa determinação, que estão chegando de encontro à nossa necessidade. Sei que não chega de uma vez para todos, eu sei disso, mas que chega, de certa forma, para nós, para o povo. Aqui na nossa pequena cidade de Prata, já tem mais de 500 pessoas vacinadas. É um número pequeno? É pequeno, mas é um número de quem já foi imunizado. Mais de 500 pessoas. Nós estamos esperando no Senhor que isto tudo venha passar. Nós sabemos também que devemos entender os propósitos de Deus no meio dessa pandemia. Essa pandemia, ela é mundial e o Senhor está chamando a atenção do povo para voltar os olhos para as coisas que são de cima, não somente para correr atrás das coisas que são daqui de baixo, porque a Escritura vai nos alertar, o apóstolo Paulo, ele vai nos alertar dizendo que nós somos os mais miseráveis de todos os homens, se atentarmos tão somente para as coisas que são dessa terra. É hora de olhar para as coisas que são do alto. É hora de olhar para as coisas que não são perecíveis.
É hora de olhar para o Senhor. É hora de olhar para o Senhor e ser curado. Ser curado na tua alma, ser curado no teu emocional, ser curado na tua vida, viver um casamento verdadeiro, viver a felicidade plena que o Senhor tem para nós aqui nesta terra. Nós sabemos que esse pleno é estar em paz em meio às circunstâncias adversas. Nós podemos desfrutar de paz em meio a uma onda tão calamitosa de enfermidade, em meio a uma onda tão calamitosa de perseguição religiosa. Nós vivemos dentro do país, dentro do estado, nós vivemos dentro dessa cidade, mas nós somos um povo que clama, somos um povo que ora, porque Deus instruiu o profeta Jeremias a orar pela cidade, porque orais pela cidade, porque na paz que a cidade tiver, vós tereis paz também dentro dela, dentro da paz que a cidade tiver. Nós não estamos aqui fazendo um papel de conversa fiada, nem de história de carochinha e nem de zombaria, como muitos têm se feito zombadores de Deus nesses dias de hoje. Nós temos vivido dias tão parecidos com Sodoma e Gomorra, onde o temor do Senhor aos olhos dos homens quase não são encontrados mais. Nós temos vivido momentos onde o dinheiro tem respondido por tudo ou por quase tudo, mas nós estamos num momento também onde o Senhor passou a régua e todos estão de igual forma. Todos estamos sujeitos a perder a nossa vida. Todos estamos sujeitos às bênçãos de Deus também, onde todos estamos sujeitos a passar por tudo o que está debaixo deste céu, mas estamos também sujeitos a sermos erguidos, sermos levantados e estarmos confiantes, e a nossa confiança mover o coração de Deus, porque para isto o Senhor tem se manifestado, para destruir as obras do diabo. E nós sabemos que só uma coisa permanece, porque passa os céus, passa a terra, passa governo, passa mandato, mas as palavras do Senhor permanecem e vão durar eternamente. Todas as coisas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e quem faz a vontade dele também, porque a vida do homem é 70 e 80 anos, e o que passa disso é enfado e canseira. Já não conta mais vantagem quem chega à idade avançada. É uma dádiva de Deus, você viver até 100 anos, conseguir viver até mais de 100, é uma dádiva de Deus, porque você está sendo longevo, a longevidade de Deus te alcançou, mas não conta com tanto prazer mais na vida como era antes, como era jovem, porque tudo vai se esvaindo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. E por isso Deus tem levantado uns para ministros, tem levantado outros para oração, tem levantado outros para intercessão, para interceder, mas tudo isso vai culminar numa grande vitória. Embora que tudo pereça nesta terra, embora que tudo dê errado, mas no céu não vai ser dado nada errado, não vai ser dado nada por acaso, nem por casualidade, mas estaremos pisando em ruas de ouro e de cristal, porque para isto o Senhor Jesus morreu uma vez, sendo nós ainda pecadores, para provar o seu amor para conosco. E assim continua até aos dias de hoje. Quero agradecer você que tem escutado estas mensagens. Eu não estou preocupado com seguidores no YouTube. Eu abri um canal para propagar o Evangelho,
para ser atalaia de Deus, porque Deus me deu um ministério e não foi para eu ficar calado, não foi para eu ficar acomodado, mas foi para eu ministrar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa, é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, até a divisão de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Assim, esteja você sabendo disso, que o Senhor é poderoso e que você não venha se acomodar, mas como aqui li, venhamos recapitular. Seja o vosso corpo apresentado ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Saiba cultuar ao Senhor e saiba o que você está fazendo diante de Deus. O versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é uma coisa que você só vai experimentar quando você aceitar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da tua alma. O versículo 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Tudo o que você souber, seja usado para edificação, seja usado para edificação de pessoas, seja usado para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Que a cada casa que você entrar, que em cada visita que você fizer, saiba dizer uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto a quem está necessitando. E seja Deus quem te use e você seja usado como um instrumento, como canal de bênção na vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim somos nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Seja membro do seu irmão, seja ajudador dele também. Ore por ele, interceda pela casa dele, e assim a bênção do Senhor chegará na tua vida. Porque eu oro daqui, você ora daí, um ora de lá, outro ora de cá, e assim estamos cobertos em oração. E nós sabemos que a oração de fé, ela salvará o doente. Vamos ler aqui conforme este versículo que o Senhor colocou aqui na minha mente, antes de eu terminar essa gravação. Vamos ler Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Nós estaremos lendo aqui alguns versículos. A Bíblia diz assim, capítulo 5 de Tiago, versículo 13 a seguir: e está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Assim encerro esta mensagem aqui nessa tarde, e onde este serviço de som alcançar pela internet,
pelo boca a boca, por alguém que ouviu e foi edificado, seja propagado, compartilhado, em nome do Senhor Jesus. E assim que a mão do Senhor e a bênção dele, a sua cura, seja ministrado sobre a tua vida nesta hora. Em nome de Jesus, onde tiver alguma enfermidade, alguma coisa que está te atrapalhando, que está impedindo a tua caminhada, que está minando a tua fé, venha ser repreendida em nome do Senhor Jesus, e que você venha ter saúde em nome de Jesus, venha ter cura, venha ter bálsamo e seja edificado em nome de Jesus. E assim eu agradeço mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.